Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Presta bastante atenção. Guarde o que nós vamos ouvir nessa noite e leve daqui esse ensinamento. Leve com você o ensinamento. Leve para a vida. Quando uma pessoa ela quer mudar a situação que ela está vivendo, ela não dá desculpa. Ela faz o que for preciso. Deus, Ele pode mudar qualquer situação. Qualquer situação. Não estou dizendo que Ele vai fazer. Eu estou dizendo que Ele pode fazer. Agora, a partir do momento que eu acredito que Ele pode, então quem tem que fazer alguma coisa sou eu. Se Ele tem a solução, se Ele pode mudar a minha vida, então quem tem que fazer alguma coisa sou eu. Eu estava atendendo uma pessoa essa semana, e essa pessoa está morrendo. Uma pessoa jovem. A própria pessoa disse para mim que está morrendo na cocaína. A pessoa falou pelo telefone, está morrendo na cocaína, está morrendo nas coisas desse mundo. Está morrendo, a pessoa está morrendo. E eu disse para essa pessoa: você acredita que Deus pode mudar a sua vida? Ah, eu acredito, Bispo Paulo. Eu acredito. Eu falei para essa pessoa: então, já que você acredita que Deus pode fazer, Deus pode mudar a sua vida, então quem tem que fazer algo é você. Ah, ora por mim. Eu vou orar. Mas a minha oração não tem o poder que a sua atitude tem. A minha oração vai ser como um paliativo. Pronto, a pessoa está sentindo uma dor. Imagina que a pessoa está sentindo uma dor. Ela não sabe o que é que está ocasionando aquela dor. E ela vai lá e toma um Dorflex, ou um anti-inflamatório. Você concorda comigo que aquele medicamento vai ser um paliativo para a dor que ela está sentindo, naquele momento, naquele instante, mas logo depois aquela dor volta, e talvez volta até mais forte, porque ela não cuidou, ela não tratou o que estava causando o problema. Ela não tratou, ela não foi ao médico, ela não fez o exame, ela não sabe a raiz daquilo. Ela não fez o que só ela podia fazer. Se é a mulher que está sentindo a dor, o marido pode ir no médico por ela? Não. Se é o filho que está sentindo a dor, a mãe pode ir no médico por ele? Não! Existem coisas que só a pessoa pode fazer. E é essa atitude que começa a mover a mão de Deus sobre a vida dessa pessoa. As bênçãos de Deus, como eu disse, Deus pode, mas Deus não interfere na vida de ninguém. Guarda isso, nós aprendemos errado. Deus não interfere na vida de ninguém. Deus participa quando Ele é convidado para participar. É por isso que muita gente diz: Deus não existe. Aí você pergunta: por que Deus não existe? Ah lá, todo mundo morrendo e Deus não faz nada. Opa, peraí. Será que aquela pessoa convidou Deus para participar da vida dela? Como hoje, eu fui fazer uma visita, nós saímos daqui, era 8h15, 8h20 da manhã, chegamos já era 5 da tarde.
Em uma das visitas que eu fui fazer, conversa vai, conversa vem, e eu disse para a pessoa: olha, porque Jesus está vindo. Jesus está vindo. Falando da volta de Cristo, da vinda de Cristo, e a pessoa olhou para mim e falou: e o senhor acredita mesmo nesse negócio? Perguntou para mim assim: se eu acredito mesmo nesse negócio, que Jesus vem, Então, irmão, quando a pessoa não acredita, ela não faz o que ela, ou o que só ela pode o quê? Fazer. Cadê a pessoa que eu atendi? Não está aqui. Não está aqui. Eu vou orar por ela? Claro que vou. Já estou orando. Mas se ela não toma uma decisão, uma posição, falei para essa pessoa: olha, você quer ver a sua vida mudar? Quero. Deus pode. Primeira coisa que você tem que fazer é aceitar Jesus como Senhor de sua vida. Sabe por quê? Porque aí já não vai ser você que vai tomar decisões mais. É Ele que vai dizer para você qual é a direção que você tem que seguir. Então, muitas das coisas que hoje estão te fazendo sofrer, não vai existir mais, porque você já não vai tomar mais aquela decisão, você não vai naquele caminho, porque Jesus, você vai estar vindo na igreja, vai estar orando, vai estar aprendendo a palavra de Deus, nós vamos estar aqui te acompanhando, e Jesus Cristo, Ele vai ser o Senhor de sua vida, Ele vai dizer para você: vai nessa direção, faz assim, isso aqui não é bom. Ele vai te guiar. Tem muita gente que quer receber a mudança de vida sem fazer nada. Sabe quando é que eu li na Bíblia, que alguém recebeu uma mudança de vida sem ela fazer o que ela precisava fazer? Eu nunca li. Eu vi muitas mudanças de vida na Bíblia. Eu vejo muitas mudanças de vida hoje em dia. Mas a pessoa tem que fazer o que ela precisa. Ela tem que fazer. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Por favor. Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 17. Versículo de número 17. Olha, eu esperava, de verdade, vou ser sincero para você, eu não gosto de hipocrisia. Eu esperava ver aqui hoje essa igreja lotada. Até porque nós falamos, só vai vir terça-feira que vem quem quer realmente mudar de vida. Cadê as pessoas? É a escolha dela, é a decisão dela, é o que ela precisava fazer, é o que ela tinha que fazer. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, é sempre assim. Quando a pessoa precisa de uma mudança, quando a pessoa passa a acreditar que Deus pode, vai vir as dificuldades, as adversidades sempre vão vir. Sempre vão vir. Olha o que aconteceu nesse texto aqui. Vocês abriram aí? Lucas 5,17. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando. Ele é Jesus. Posso dizer uma coisa para vocês? O tempo que você vai ler na Bíblia que Jesus foi curar alguém é mínimo. A maior parte do tempo Jesus estava ensinando, pregando a palavra. Porque o que salva uma alma é o quê? É a palavra de Deus. O que liberta um cativo? A palavra de Deus. O que é que cura de verdade uma pessoa? A palavra de Deus. É isso que transforma
Aí para você testificar o que eu estou dizendo, pega o exemplo daquele homem que estava 38 anos paralítico, lá no tanque de Betesda. Ele foi curado por Jesus, não foi? Mas Jesus estava ali pregando a palavra? Estava? Não. Jesus não estava ali pregando a palavra. Jesus chega naquele lugar, o homem estava lá. Jesus fala para ele: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa, você está sendo curado agora. Então aquele homem recebeu a cura sem receber o quê? A palavra. Ele esperava há 38 anos a cura. Ele recebeu a cura sem receber a palavra, o ensinamento. E isso é perigoso. É tão perigoso que Jesus depois deu para ele o alerta. Mais tarde, Jesus encontra com aquele homem no templo, o mesmo homem que ele curou. Mais tarde, no mesmo dia. E quando Jesus entra, Jesus vê ele ali e ele feliz porque estava o quê? Curado. Olha o que Jesus disse para ele aqui, ó. Mais tarde, Jesus o encontrou aonde? No templo, e lhe disse: olha que já estás curado. Lá em João 5,14, olha lá. Olha que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Tenha cuidado. O que Jesus estava dizendo para ele? Procure ouvir os ensinamentos de quem? De Deus. Porque se você não tiver a palavra que transforma, que liberta dentro de você, você vai voltar a desobedecer aos ensinamentos, à lei de Deus, e pode ser que coisa pior te aconteça. Então, a maior parte do tempo, Jesus estava sempre ensinando. Guarde isso. Tem gente que pensa que ler a Bíblia é besteira. Tem gente que pensa que ouvir a pregação é besteira. Não é. A parte mais importante do culto é quando a Bíblia está sendo lida, é quando a palavra de Deus está sendo ensinada, porque é essa palavra que vai ficar guardada dentro do seu coração e vai te dar a direção da vida. É essa palavra que vai te mostrar o caminho, que vai dizer para você: olha, isso é bom, aquilo é ruim, é assim que Deus quer que você viva, enfim. Então Jesus estava num daqueles dias, lá em Lucas 5,17, estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados, quem? Fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para quê? Para curar. O poder de Deus estava com Jesus para curar. Agora presta atenção nessa parte aqui, ó. Versículo 18. Preste atenção. Eu disse agora há pouco, você acredita que Deus pode mudar a situação, a vida de qualquer pessoa? Você acredita que Deus pode? Você acredita que Deus pode curar um doente? Você acredita que Deus pode libertar um viciado? Você acredita que Deus pode prosperar alguém que está numa situação financeira difícil? Você acredita que Deus pode transformar um lar e salvar uma família? Você acredita que Deus pode? Pode. Então eu disse, se você acredita que Deus pode, então agora é a hora de você fazer o que só você pode fazer. Deus não vai fazer o que você tem que fazer. Não vai. Não vai. Mas se você, se o ser humano fizer o que ele tem que fazer,
então sim, a mudança de vida, a mudança de situação se torna possível. Olha o que aconteceu. Vieram então uns homens trazendo em um leito quem? Um paralítico. Vamos parar aí. Então quer dizer que o paralítico não podia andar. Para alguém carregar ele, das duas uma: ou eram familiares que realmente o amavam, e ele convenceu esses familiares a carregar ele, porque até isso é difícil. É difícil. Domingo agora uma senhora comentou comigo: ô bispo, eu não vim semana passada, porque nenhum de meus filhos, ninguém quis me trazer. Então até para um familiar fazer alguma coisa, tem que amar muito a pessoa, e aquela pessoa tem que ter convencido: olha, eu preciso ir lá, eu quero ir lá, porque lá vai acontecer a mudança da minha vida. Ou eram familiares, ou eram pessoas que aquele homem o quê? Pagou para levar ele. Das duas uma. Mas o que eu quero que você entenda é: o paralítico, o doente, ele tinha dentro de si uma convicção: Jesus pode mudar a minha vida, Jesus pode mudar a minha história. Mas Jesus está lá, eu estou aonde? Aqui. Então eu preciso chegar lá. Ele pode fazer, mas ele pode mudar, mas quem tem que tomar uma atitude sou eu. É isso que as pessoas não entendem. Hoje em dia é tanta dificuldade para as pessoas entender isso. As pessoas querem ser abençoadas, mas querem que as coisas aconteçam como se fosse num passe de mágica. Às vezes você vai evangelizar alguém, ou alguém: prova para mim, fala para Deus fazer um milagre, fala para Deus mudar minha vida que eu vou. Eu falar para Deus para mudar a vida de alguém que age assim? Em primeiro lugar, Deus não vai mudar, porque eu não mando de Deus. Como é que eu vou falar para Deus? Um certo dia, Maria, a mãe de Jesus, vai fazer isso. Maria, a mãe de Jesus, aqui nessa terra, foi fazer isso. Jesus estava no casamento, convidado para participar do casamento. Acabou o vinho da festa. Aí os noivos lá, o pessoal da festa, foi falar com Maria: ô Maria, acabou o vinho aí, dá um jeito aí. Aí Maria foi falar com Jesus: ô meu filho, acabou o vinho deles, tipo, faz alguma coisa aí. Jesus olhou para ela e falou: que tenho eu contigo, mulher? Está escrito isso aí, não estou inventando não. Mostra aí. Está mostrando? Olha lá. Olha lá o que Jesus falou para a mãe dele, ó. João 2,4, olha lá. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. O que você entende com isso? Ninguém dá ordem em Deus, não. Ou fala para Deus mudar a minha vida. Que isso? Fala para Deus mudar a minha vida? Ô pastor, ora para mim, pede para Deus mudar meu filho, que aí eu acredito. Como assim? Ninguém dá ordem em Deus, ninguém manda em Deus. Deus pode fazer? Pode. Então mostre para Deus que você acredita que Ele pode fazer. Sim. Então Deus pode, Ele pode. Mas o que é que nós temos feito? O que é que eu tenho feito para mostrar para Deus que eu acredito que Ele pode fazer? O que é que eu tenho feito? A pergunta é essa. Tem muita gente morrendo drogada por aí? Tem. O que é que a pessoa tem feito para mostrar para Deus que ela acredita que Deus pode libertar ela dos vícios, mudar a vida dela?
É isso que nós estamos aprendendo aqui hoje. Quem tem que fazer alguma coisa não é Deus, somos nós. Porque poder transformar a situação, Deus pode. Lembra da história de Naamã, o leproso? Quem lembra da história de Naamã, o leproso? Naamã era oficial do reino da Síria. Ele era general. Ele era o sujeito mais importante depois do rei. Só que a Bíblia fala que ele era leproso. E aí a empregada da casa de Naamã, que era israelita, né? Hebreia, ela diz lá para Naamã, para a esposa de Naamã: ó, lá em Samaria tem um profeta chamado Eliseu. E se o meu patrão Naamã tiver de frente desse Eliseu, olha, ele fica curado dessa doença. Aí o que Naamã mandou fazer? Mandou trazer Eliseu até ele, foi isso? Não, ele fez a viagem. Ele foi até Eliseu. Ele. É isso que Deus quer plantar no meu e no seu coração. Eu quero uma mudança de vida. Estou falando de mim. Eu estou falando de mim agora, de mim. Eu quero uma mudança de vida. Então eu estou consciente de que quem tem que fazer alguma coisa para essa mudança acontecer sou eu. Não é Deus, não. Não é Deus, sou eu. Quem precisa mostrar que acredita sou eu. Quem precisa orar sou eu. Quem precisa tomar atitudes de fé sou eu. Porque essas minhas atitudes, essa minha postura vai mostrar para Deus que eu acredito. E foi a frase que Jesus mais repetiu nos milagres que ele operou. Ele olhava para a pessoa e dizia: a tua fé te curou, a tua fé te salvou, a tua fé mudou a sua vida. Então olha o que aconteceu aqui. Versículo, nós estamos no 18, Lucas 5:18. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de quem? De Jesus. Então chegaram com um paralítico na maca, no leito, e queriam entrar na casa onde Jesus estava ensinando, mas não conseguiam, porque a casa estava como? Lotada. Não leve a mal o que eu vou dizer aqui não, preste atenção e reflita. Se é nos dias de hoje, provavelmente alguém já ia reclamar: cadê a preferência pro paralítico? Cadê a prioridade? Cadê isso? Cadê aquilo? Não, meu amigo, com Deus não tem esse negócio de prioridade. Não tem. Porque esse aqui é portador de necessidades especiais, então esse aqui tem que ser atendido antes. Com Deus não tem isso. Porque essa aqui é mulher, tem que ser atendido antes. Essa aqui é negra, essa aqui tem prioridade. Porque hoje é assim, hoje não pode falar mais nada que é racismo, que é isso, que é, enfim, homofóbico e por aí vai. Hoje é assim, qualquer coisa que você fala já é problema. Então, as pessoas, elas querem colocar diante de Deus pensamentos que são totalmente terrenos. Com Deus não tem prioridade nenhuma. Não tem. Para Deus não tem branco, negro, amarelo, chinês, brasileiro. Não tem esse negócio. Novo, velho, não. Para Deus é o que é que você tem feito, o que é que o outro tem feito. O que é? Você acredita que Deus pode? Acredito. Por quê? Você está falando que acredita ou porque você tem mostrado que acredita? Aonde está a sua crença? No que você fala ou nas atitudes que você toma? Nas decisões que você toma? Onde está a sua crença? Onde está? E aí queriam entrar com o homem, mas
Não tinha jeito, olha lá. E não achando, é isso aqui que eu quero que você entenda. Não achando por onde introduzi-lo, não tinha como colocar ele, por causa do quê? Da multidão. O que fizeram? Subindo ao eirado. O que é o eirado? É a parte alta, o telhado. Subindo ao eirado, o desceram no leito. Subiram na parte alta, no telhado, e não sei se com uma espécie de cordas, começaram a descer o paralítico pelo teto. O paralítico estava decidido a fazer o que só ele podia fazer. Ele estava decidido. O paralítico estava decidido, ele sabia, só eu posso fazer isso. Se eu já vim de longe, cheguei até aqui. Se eu apenas aceitar que não dá para entrar e ficar aqui fora ou for embora, eu vou voltar para casa do mesmo jeito, sendo que ele pode mudar a minha história. Vou te fazer uma pergunta. Jesus sabia que o paralítico estava lá fora? Sabia ou não sabia? E por que ele não foi lá fora ajudar o paralítico? Por que ele não foi lá fora ajudar o paralítico? É a mesma pergunta que eu te faço. É a mesma pergunta que eu te faço. Quando Deus olha para essa terra, Ele vê muita gente sofrendo? E por que Ele não faz nada para mudar a vida delas? Viu como que é fácil entender? Jesus sabia que o paralítico estava lá fora. Eu tenho que chegar perto dele. Ele pode mudar. O paralítico tinha essa consciência, convicção. Ele pode mudar, mas ele está lá dentro e eu estou aqui fora. Eu tenho que chegar lá dentro. Eu tenho que chegar perto dele. Eu tenho que mostrar para ele que eu acredito. A mudança de vida. Eu vim buscar a mudança de vida. Como que eu gostaria de plantar isso no seu coração hoje? Você sair daqui com esse conceito. Deus pode mudar a minha vida. E eu vou fazer o que eu tiver que fazer para ver essa mudança acontecendo. Eu vou fazer. Olha o que aconteceu. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de quem? De Jesus. Descendo. Imagina descendo o homem e todo mundo olhando. E muitos pensando, é louco. Ele pode cair, está descendo. Aquilo dali pode dar errado, ele pode cair, e a situação que ele já está pode ficar o quê? Pior. Olha, é maluco. Para que isso tudo? Telhado, a parte alta. Para que isso tudo? O que é isso? Falando, as palavras de desânimo sempre vêm. É por isso que eu perguntei aqui no começo, você acredita que Deus pode mudar a sua vida? Porque quando a pessoa acredita, o que os outros falam deixa de importar. O que os outros falam já não interessa. Não tem nenhum peso para você o que o outro fala, quando você acredita. Agora, quando você não acredita, qualquer palavra negativa que alguém fala, tem um peso absurdo na sua decisão. Aquele homem acreditava totalmente. Jesus pode mudar a minha vida. Jesus pode mudar a minha vida. E os outros malucos, doidos, Jesus pode mudar
a minha vida. E eles descem ele aonde Jesus estava. Aí olha que interessante, versículo de número 20. Lê para mim, por favor. Lê para mim. Lê mais alto. De novo. O que Jesus viu? E o que é fé? Certeza de que aquele homem tinha, que naquele momento a vida dele ia o quê? Mudar. Foi isso que Jesus viu. A certeza que aquele homem tinha que Jesus podia mudar aquela situação que ele estava vivendo. Foi isso que Jesus viu. Jesus não viu outra coisa. Jesus só viu a certeza. Certeza. A fé. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico. O que Jesus disse ao paralítico? Homem, estão perdoados os seus pecados. Tem muita gente que não entende quando lê isso aqui. Eu vou tentar explicar de uma forma simples. O judeu, Jesus era judeu. Jesus estava pregando para os judeus ali. Lembra lá os fariseus, mestres da lei? Eles entendem e acreditam que todo sofrimento do ser humano é por causa de um pecado. Eles acreditam assim. Eu não acredito assim. Eu acredito que realmente existem sofrimentos que o ser humano carrega por causa do pecado, e existem outros sofrimentos que talvez não seja por causa do pecado da pessoa, seja por causa de uma infelicidade, uma maldição, seja porque o diabo encontrou com ela por aí e decidiu destruir a vida dela. É igual a história de Jó lá. Qual o pecado que Jó tinha? Nenhum. E o inimigo não veio e não assolou ele, a casa dele, não destruiu tudo? Então eu penso diferente. Mas o judeu, ele tem esse entendimento. Tudo de ruim que acontece com o ser humano é porque ele pecou. Algum pecado ele cometeu para acontecer isso. Algum pecado ela cometeu para acontecer aquilo. Então o que é que Jesus faz com aquele homem? Jesus liberta aquele homem diante das pessoas. Porque as pessoas já olhavam para o paralítico descendo na corda e já murmuravam lá, tá assim, certamente por causa do quê? Do pecado. Deve ser o maior pecador esse aí lá da cidade dele, ó. Deve ser o maior pecador lá da rua dele, da vizinhança. Então a primeira coisa que Jesus diz é o quê? Estão perdoados os seus pecados. Em outras palavras, se o povo pensa que você está assim por causa dos pecados, então a partir de agora, você está limpo, você está livre, você está perdoado por causa da sua fé, por causa da atitude que você tomou, a certeza que está no seu coração de que a sua vida iria o quê? Mudar. Aí olha que interessante, versículo 21, e os escribas e fariseus arrazoavam dizendo, quem é esse que diz o quê? Blasfêmias, falando de Jesus, falando mal. Quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão quem? Senão Deus. Aí já estavam querendo menosprezar Jesus, desprezar ele. Quem é esse que disse perdoar pecado? O sujeito está paralítico porque é um pecador. E continua o quê? Paralítico porque ele continua pecador. Só Deus pode perdoar o quê? Pecados. Mas é porque eles não acreditavam que Jesus era Deus. Então eles disseram, presta atenção que interessante isso aqui. Quem é esse que está falando aí blasfêmia? Que é isso? Quem é esse? Só Deus pode perdoar o quê? Os pecados. E o homem continua o quê? O homem continua o quê? Paralítico. O homem continua paralítico porque significa que os pecados dele ainda
estão com ele, porque só Deus pode perdoar pecados. Então, peraí. Então, a confirmação de que Jesus era Deus e de que os pecados do homem estavam perdoados, e que se aquele sofrimento era por causa do pecado, então estava faltando acontecer o quê? O homem levantar e andar. E o que aconteceu? Versículo 22. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Versículo 23. Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, tem sobre a terra autoridade, para quê? Perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Versículo 25. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Diga graças a Deus. Então, quando Jesus disse: estão perdoados os seus pecados, na verdade Jesus estava dizendo: a causa do seu sofrimento já não existe mais. E se não existe a causa do sofrimento, automaticamente não existe o quê? O sofrimento. Se não existe mais a causa do sofrimento, não existe mais sofrimento. Então levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E imediatamente aquilo aconteceu. Resumindo, aquele homem podia ter continuado paralítico. Como um monte de gente vai morrer na miséria, como um monte de gente vai morrer doente, não é porque eu desejo. Como um monte de gente vai morrer no vício, como um monte de gente vai morrer com a família destruída, vai ver a família morrendo, vai ver o familiar sucumbindo. E não é porque Deus não pode fazer. Deus pode mudar a história, mudar a situação, mas é pelo que a pessoa não tem feito. Eu creio que Deus pode, creio, então eu faço com as minhas decisões e atitudes, eu mostro com as minhas escolhas e atitudes que eu acredito que Deus pode fazer. Eu faço isso. Deus não vai fazer isso. Deus não vai pegar na mão de ninguém e vai fazer o que a pessoa tem que fazer. Tem um monte de gente usando drogas na rua, passa as noites, dorme na rua. Quantas vezes essa pessoa já foi evangelizada por alguém na madrugada? Alguém que às vezes foi levar uma marmita para ele e disse: Jesus te ama, procure a Deus, vai numa igreja, vai buscar a Deus. E cadê? Quantas pessoas estão doentes e não aceitam uma oração, não acreditam que Deus pode curá-las, que Deus pode mudar? Quantas pessoas estão sofrendo? Talvez você convidou alguém para vir no culto hoje, ouvir a palavra, orar conosco, e essa pessoa, ela rejeitou o que você fez, porque ela não está aqui. Então Deus pode fazer, Deus pode mudar, melhor dizendo, Deus pode mudar a situação da pessoa, mas Deus não vai fazer o que a pessoa tem que fazer. Guarde isso no seu coração e seja como esse paralítico a partir de hoje. Não meça esforços para estar no lugar aonde Jesus esteja, aonde Jesus vai estar. Não meça esforços para lutar pela mudança de sua vida, pela transformação de sua vida, porque Deus, Ele pode te dar uma vida nova. Amém? Quem entendeu a mensagem? Não olhe para os outros,
Não se importe com o que os outros falam, com o que os outros dizem, ou com o que os outros pensam. Faça aquilo que você realmente acredita que é. Busque a Deus. Toda terça-feira nós estamos aqui, orando, profetizando, lutando, pedindo a Deus, clamando. E eu creio que nós vamos ver as mudanças que desejamos. Em nome do Senhor Jesus. Nós vamos ver, porque Deus é fiel, Deus é poderoso. Vou dar um testemunho aqui, pequeno. Quando começou esse inferno todo aí, desse negócio aí do vírus no Brasil, você sabe que a nossa igreja foi fechada, como todas, e nós começamos um propósito de oração pela rádio. Pela rádio, meio-dia e meia-noite, todo dia, tem pessoas que estavam orando conosco. E eu não sei se você se lembra que Deus colocou no nosso coração um propósito de orar para Deus tirar homens maus que tivessem no poder. E não deu outra. Acho que deu uns 10 dias de oração, começou a estourar as bombas. Fulano saiu, ciclano caiu, beltrano. A oração, ela tem poder quando a pessoa acredita e toma uma atitude, uma decisão. Vai cair, se for do mal, vai cair. Não fica. Se for do mal, vai cair. A oração continua. Se for do mal, vai cair. Chega. Estou dando um exemplo para vocês aqui. Chega. Nosso país não aguenta mais. É assim que todo mundo deveria orar. Senhor, quem for do mal que tiver aí, se for ferramenta de Satanás, que seja eliminado, que seja exterminado. Ah, mas eu gosto dele. Não importa o que eu gosto, porque às vezes eu estou gostando do errado. Às vezes eu estou enganado. Eu estou tentando passar para vocês o que significa a gente tomar uma atitude, uma postura, ter uma atitude de fé de verdade. Porque Deus olha para a nossa fé, não é para a nossa necessidade. Ali não está dizendo, vendo Jesus a necessidade do paralítico. Está escrito, vendo Jesus a fé do paralítico. A fé. Então guarde essa palavra, leve daqui hoje essa visão de transformação de vida e creia que Deus pode mudar a sua história. Então nós vamos estar orando, lutando, perseverando, clamando. Senhor, tem misericórdia. Senhor, não nos deixa ficar sem resposta. Senhor, nos ajuda. Senhor, nos liberta. Senhor, nos prospera. Senhor, muda a nossa história, porque nós acreditamos que o Senhor é poderoso. Amém? Fica de pé no seu lugar, deixa eu orar com você, na hora de acabar o culto já. Mas a mensagem é essa: Deus pode, mas Deus não faz o que você tem que fazer. E não vai fazer. Não vai fazer. Levante as suas mãos ao céu.